Interpretação de texto. O que está escrito na foto, na capa deste vídeo, não é o que nós achamos, e sim o que muita gente está dizendo após saber quem é o próximo adversário de Conor McGregor, possivelmente no dia 11 de julho, obviamente, se passar toda essa epidemia e as coisas voltarem ao normal. E os dados mostram um enorme favoritismo para o Conor McGregor e é em cima de números e estatísticas que nós vamos falar agora neste vídeo, beleza? Roda! Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo em mais um dia de glória, de vitória. Estamos passando e sobrevivendo à epidemia que mais parece Resident Evil. E também de pessoas com problemas mentais correndo às 11 horas da manhã no sol de hoje, terça-feira, sedentários, gordos que nunca correram na vida e agora querem ir na contramão. E nós, que somos atletas, que treinamos, lá na academia tem lutadores internacionais de MMA, todos parados treinando em suas casas, e a gente tem que ver gordinho correndo na rua, quando nunca correu na vida, agora decide querer aparecer. Mas como ainda não estamos no fim do mundo, vamos falar então sobre Conor McGregor versus Justin Gaethje, onde muitas pessoas falaram mal do Conor McGregor, estão falando muito bem do Justin Gaethje, estão colocando ele, elevando o Gaethje num patamar que pelo menos as estatísticas não mostram isso, é o que a gente vai abordar agora, números e feitos dentro da carreira de cada um, beleza? Então deixa o like no comecinho do vídeo, nos ajuda demais mesmo, de verdade, só apertar em curtir. Se estiver conhecendo o canal agora, estamos perto de 160 mil inscritos, inscreva-se. Depois de inscrito, até para vocês que já fizeram isso, certifique-se que todo mundo clicou dentro desse sininho ao lado do inscrito, lá em cima na opção todos, beleza? É apenas para vocês receberem a notificação no seu celular e no seu computador, apenas isso, ok? Faça isso agora, bora conversar. Antes de fazermos uma análise técnica do casamento da luta do Justin Gaethje, o que ele vai trazer de bom e de ruim, de repente, para o Conor McGregor e vice-versa, vamos fazer uma análise em cima de muitos comentários que as pessoas que não gostam, que são os famosos haters dos lutadores, dizem que o McGregor corre de lutas. O fato é que Conor McGregor entrou no UFC em abril de 2013, ele lutou 12 vezes dentro do UFC e ele tem 10 vitórias e 2 derrotas. Lutou contra o José Aldo, onde o Aldo era extremamente favorito. Com suas armas, ele tirou a hegemonia do Aldo em 13 segundos, deixando ele apagado de cara no chão. São fatos, não tem como refutar isso. Já mirou a categoria de cima contra um Ed Álvares, que muita gente falava que o Ed Álvares era muito grande, era muito forte, a categoria não era boa para o McGregor, ele ia se arrepender, ele ia perder. Foi lá, brincou literalmente contra o Ed Álvares. Lembrem desse nome porque ele vai voltar à tona aqui nesse vídeo. Tirando outras coisas de ter saído do UFC, feito uma luta contra o Floyd Mayweather. No comecinho da luta ter ido bem, depois, ok, morreu no gás. O Mayweather se sobressaiu com a sua experiência. Tirando também que o McGregor foi da 66 para 70 para a 77. Lutou contra o Nate Diaz, estava ganhando bem. Morreu no gás, foi finalizado e depois ele foi lá e disse, não cara, eu quero de novo e eu quero na 77 de novo. Dana White achou que era loucura, todo mundo achou que era loucura. Ainda falaram que o camp do Nate Diaz foi pouco na primeira vez que eles lutaram e que iria ser muito pior na segunda luta. E o favoritismo do Nate Diaz aumentou drasticamente na revanche entre os dois. O McGregor foi lá, lutou 5 rounds e conseguiu vencer. 66, 70, 77. Dessas 3 categorias, ele conquistou 2 cinturões. Ao que tudo indicava contra o Khabib Nurmagomedov, ele não lutou 100%. Bastava olhar as redes sociais dele, que ele mais ia pra festa e divulgava seu próprio whisky do que outras coisas. Treinar? Treinou, mas a gente sabe que o Khabib é um monstro do treinamento e o McGregor estava ali no modo festeiro. Dito isso, aí eu faço uma pergunta para vocês comentarem agora nessa parte do vídeo. Realmente esse cara foge de luta? Ou são os haters que ficam tentando achar alguma desculpa para criticar? Conor McGregor tem 12 lutas dentro do UFC, 10 vitórias e 2 derrotas. Ele entrou em 2013. Justin Gaethje entrou no UFC em 2017. Ele tem apenas 6 lutas no UFC, 4 vitórias e 2 derrotas. 10 vitórias e 2 derrotas do McGregor contra 4 vitórias e 2 derrotas do Justin Gaethje no UFC. McGregor só foi finalizado, nunca foi nocauteado. Justin Gaethje
foi nocauteado 2 vezes e essas 2 vezes foram dentro do UFC, sabe contra quem? Uma contra Dustin Poirier e a outra contra o Ed Álvares. O que o McGregor fez contra o Ed Álvares? Brincou na trocação, literalmente brincou. E o que ele fez contra o Dustin Poirier na trocação? Brincou. E ele nocauteou os dois caras. Nocauteou o Dustin Poirier e nocauteou o Ed Álvares. Na análise dos números, dos fatos, se as 2 vezes que o Justin Gaethje foi nocauteado foram contra caras avançados na trocação, dá pra se dizer isso sim, do Ed Álvares e do Dustin Poirier, não são caras nem de longe ruins na arte do striking, porém não são exímios, assim como, por exemplo, o McGregor tem suas armas aí que ele consegue nocautear geral. E o aproveitamento como um todo do Justin Gaethje e o McGregor dentro do UFC é bem diferente. 10 vitórias, 2 derrotas contra 4 vitórias e 2 derrotas. Mais do que o dobro de vitórias do McGregor dentro da organização, se comparado ao Gaethje. Entrando então numa comparação e numa análise em relação ao estilo dos dois lutadores na trocação. Depois a gente vai para a parte do chão, para a parte da luta agarrada. O primeiro ponto de todos, que é mais notável na minha visão, o porquê que o jogo do McGregor é muito ruim para o Justin Gaethje e não tão ruim o jogo do Gaethje para o McGregor, é a manutenção da distância e a maneira com a qual as duas bases são colocadas. O Conor McGregor tem uma base misturada do karatê com o kickboxing, onde ele fica mais safe no seu jogo. Ele é um cara que abre bastante as pernas, com a guarda bem estendida, e isso dá para ele uma noção de espaço bem maior do que o próprio Gaethje, que entra caminhando mais fechado e mais curtinho. Então digamos que na distância de conforto na trocação, o McGregor sempre prezou por ficar mais longe do seu adversário e utilizar a sua envergadura, que é bem grande. E sem esquecer que o McGregor brincou com o Dustin Poirier e com o Ed Álvares, que por sua vez esses dois foram os únicos caras que nocautearam o Justin Gaethje, a gente consegue ter um parâmetro que o timing do McGregor na trocação é bem maior do que o Justin Gaethje, tirando também a sua bagagem e a sua experiência que ele teve pós-luta contra o Floyd Mayweather, mas as pessoas se esquecem de uma coisa, não foram só aquela meia hora que ele lutou contra o maior ou um dos maiores boxeadores de todos os tempos, que só aquele pedaço, olha, aquele espaço-tempo de meia hora de boxe, já deu para ele uma bagagem inimaginável, mas foi o camp que ele fez durante aqueles meses todos, trocando porrada contra boxeador. Então não foi uma luta, foram meses, e dentro do sparring de boxe, do camp de boxe, os sparring são basicamente lutas de 12 rounds, contra lutadores do boxe, exímios na arte da trocação. Então, querendo ou não, o McGregor tem uma bagagem muito mais avançada do que ele já tinha quando ele lutou e conquistou seus cinturões. O Justin Gaethje é muito bom na trocação? Lógico que é. Chuta bem? Lógico que chuta. Mas se a gente fosse fazer uma comparação, o Justin Gaethje vai dar muito mais trabalho caso ele queira, isso é um detalhe que a gente vai abordar agora, caso ele queira fintar alguns golpes, encurtar, botar para o chão, tentar cansar o McGregor numa possível isometria, que o Gaethje vinha da parte da luta agarrada do wrestling e tal, depois ele aprimorou muito o Muay Thai, assim como, por exemplo, o Rafael dos Anjos, o Charles do Bronx, caras que antes não gostavam de trocar, agora gostam e se dão bem nisso. É a mesma analogia, o mesmo princípio do Justin Gaethje. Para quem conhece o cara agora e acha que ele é trocador, ele é hoje. Mas a bagagem dele não é essa. Aí tinha alguns lutadores fazendo brincadeiras que o McGregor estava treinando seus socos ali naquelas máquinas de golpear e que não era para ele estar fazendo isso porque o Gaethje facilmente derrubaria ele, porque o Gaethje ia fazer gato-sapato do McGregor no chão. Depois que fosse queimar a isometria do McGregor, aí o Justin Gaethje ia querer transcorrer essa luta em pé no segundo, terceiro round. Na minha humilde opinião, hoje o McGregor tem uma massa muscular diferente do que ele tinha antigamente. Teve tempo para aprimorar o seu jiu-jitsu, aprimorar o seu wrestling, com certeza teve, mas ainda assim acredito na técnica apurada de luta agarrada do Justin Gaethje em cima do McGregor. Porém, não creio que na trocação o Justin Gaethje vá imprimir um ritmo suficiente e ter o pensamento rápido para conseguir trocar porrada de uma maneira segura contra o McGregor. Seguro seria o Justin Gaethje acertar e não ser tocado. Como o Justin Gaethje é hoje e sempre foi, inclusive um cara meio sanguinário, meio sangue nos olhos, a ponto de querer trocar, de querer nocautear, de querer apagar os seus adversários, e a personalidade dele nas entrevistas e no jeito que ele está tratando o McGregor mostra isso, 99% de que ele vai querer trocar porrada com o McGregor e querer mostrar quem é mais macho, quem troca mais porrada, quem aguenta mais.
e possivelmente ele caia na armadilha do McGregor, que seria aquela mão esquerda dele, dentre outros golpes que a gente sabe que ele também pode tirar da cartola. Se o Justin Gaethje mixar bem as artes, ele conseguir jogar um pouco, chutar, ficar na longa distância, quando o McGregor bobear ali em algum golpe, ele mergulha a cintura, trava o combate, inverte posições, joga com o McGregor na grade, fica toreando ele, a ponto de queimar um pouco sim a isometria, queimar um pouco sim a velocidade das mãos dele principalmente, aí pode ser que a gente veja um outro horizonte dentro desse combate. Mas se eles chegarem e trocarem porrada franca desde o começo no primeiro round, eu acredito que o McGregor possa levar e até nocautear o Justin Gaethje. A luta começa 50-50. Vai depender do estilo de luta que o Justin Gaethje queira imprimir. Obviamente o McGregor, a gente não vai ver ele tentando botar para baixo, mas a gente pode ver o Gaethje tentando utilizar o seu wrestling que faz tempo que ele não usa. Uma coisa boa que a gente pode tirar dessa luta é que ela não vai ir até o final. É muito difícil a gente ver dois caras agressivos hoje. O Justin Gaethje se mostra também um cara muito agressivo. Um querendo nocautear o outro e essa luta transcorrer, possivelmente vai ser de 5 rounds, e essa luta transcorrer até o final é muito difícil. Então a gente vai ver fogos de artifício acontecendo. Para um vai brilhar e para outros os fogos vão apagar literalmente. Mas para finalizar, que o McGregor não corre de luta, galera, ele não corre. Tem que ser muito hater para não valorizar e respeitar os feitos que o irlandês fez dentro do UFC. Também tem que respeitar a bagagem do Justin Gaethje, que ele pode surpreender em pé, ele pode surpreender no chão, ele pode mixar bastante bem ali todas as áreas dentro do MMA. O McGregor já não é um cara tão completo assim, só que as armas que ele tem são extremamente eficazes. Em quem eu apostaria? Eu apostaria no nocaute do Conor em cima do Justin Gaethje. Gostaria que vocês conversassem aqui embaixo, comentassem o que vocês acham, se é um bom casamento, se é a hora certa do Justin Gaethje enfrentar o McGregor e depois o vencedor pegar o vencedor do cinturão, do Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson. Já está estipulado que possa vir a acontecer de portões fechados, que já é muito ruim. Também tem a possibilidade dessa luta ela passar para frente. Dana White está segurando muito ali para não falar isso, mas agora entrando em abril a gente vai acabar sabendo aí. Daqui uma semana a gente vai acabar sabendo se essa luta vai realmente acontecer no dia 18 ou não. Para você saber isso em primeira mão, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho depois, lá em cima clique na opção todos, deixe o seu like, é muito importante para nós. A gente se vê amanhã em mais um vídeo no canal da Safeties Sports, o seu canal de lutas. Um grande abraço, se cuide, até amanhã.